continuação da segunda parte. E vamos aguardar a vitória que está muito perto de acontecer, né? E falar em perto, como é que é esse teu perto aí? É perto longe, é perto curto, como é que é isso? Pela minha vontade era amanhã, arrebentava tudo amanhã. Mas assim, não, por que não dá um pé na porta e chuta? Mas eu sei que não é assim que vai funcionar. Quer dizer, eu tenho certeza que a coisa tem que ter sua maturidade, mas a coisa está acelerando num tanto que... Acelerando, né? E atualmente a guerra é pela mente das pessoas. É para resgate. Nós já estamos na fase 2 da operação, onde o resgate das pessoas está em ato, né? Tentativa de resgate, porque não é possível que alguém que esteja no Nordeste, que passou a ter água e de repente não tem mais, porque o governo novo, suposto governo novo, foi lá e cortou e quebrou, meteu a draga, meteu a pá carregadeira e o trator lá, botou areia lá e tal. Isso foi a primeira coisa que aconteceu para assustar a moçada, né? E isso para mim é uma psyop reversa já. Né? É para mostrar. E depois cortaram os benefícios aí, né? E depois voltaram os benefícios a serem condicionados a não trabalhar, por exemplo, né? Então alguém não pode usar o benefício de um dado pelo governo porque vai perder aquele benefício, né? Então isso é completamente equivocado. Então, na verdade, nós temos que nos conscientizar que o que vai acontecer futuramente. Nós vamos ser sócios de um planeta onde nós, em gerações, já contribuímos para tudo que está construído, tudo que nós olharmos à nossa volta, fomos nós que fizemos. Né? E isso vai ser colocado à nossa disposição de alguma maneira. Né? Eu imagino que sejam corporações que terão ações e elas serão nossas, né? E quem quiser vender suas ações vai poder vender. Ausência de impostos. Ausência de impostos, porque os impostos já foram todos pagos. Já foram pagos. São ilegais, bitributação. O imposto é imposto, não tem que ter imposto, tem que ter contribuição voluntária. Porque se eu tenho um benefício, qualquer que seja, isso é uma outra coisa que as pessoas precisam aprender. Qualquer benefício que eu tenha de alguém, eu tenho que ter a honestidade de correr atrás para dar o troco desse benefício, para dar a contrapartida desse benefício. Né? Então isso é uma coisa séria. Enquanto a gente não tiver consciência de que alguma coisa que a gente receba de alguém, a gente tem que dar a contrapartida, nós como humanidade não vamos sobreviver. E na verdade a verdadeira soberania, se nós conseguirmos estabelecer coletivamente a soberania sobre o nosso corpo, né? O interno vai determinar o de fora. Né? O interno, que é o Cristo, que habita em nós, ele vai ter toda a autoridade de determinar o de fora coletivamente, se todos nós fizermos. Porque se tiver uma maioria expressando o Cristo através do seu ser, isso vai barrar toda e qualquer possibilidade do outro lado. E é isso que nós vamos ter que fazer. E assim, só para a gente concluir, esse assunto de 4 linhas, que todo mundo diz que está cansado de ouvir essa palavra chata que não evolui, isso aí é necessário para não dar alimento para o inimigo, né? Como é que tu vê a necessidade da aliança? Está sempre trabalhando essas linhas que já enjoaram o povo e ninguém aguenta mais. Como é que tu vê essa tal de 4 linhas aí? Por que tanto rigor na justiça, enquanto o outro lado não tem 4 linhas, eles têm 40 linhas, eles fazem o que querem com nós, né? Gato e sapato, como é que tu vê isso? Por isso que ele é quadrilha de bandido, né? Por isso que ele é quadrilha de bandido, porque ele não respeita nenhuma linha de nenhuma lei. Então, as 4 linhas são as leis e, em última análise, são as leis do Cristo. Em última análise, são as leis do Cristo, que elas, vamos dizer assim, determinam. As 4 linhas são a lei do Cristo. Então, para a gente entender essas 4, eu gosto muito de citar um lutador que luta todas as artes marciais, é faixa preta em todas as artes, né? Mas não sabe nadar. Ele vai lutar contra um cara que é um exímio nadador e mergulhador de apneia. E do lado tem uma água. Então, o que o lutador das artes marciais precisa fazer? Trazer o cara da água para o seu campo. Porque se ele for para a água, ele está perdido.
ele está perdido, porque o cara vai aguentar mais tempo debaixo d'água, ele vai ficar, né? Então, é o campo da luta. O campo da luta são as 4 linhas. Se nós formos para o campo da luta adversário, nós vamos perder. Então, qual é a jogada? É trazer o outro para o nosso campo. E na hora que ele não vem para o nosso campo, ele perde automaticamente. Ele perde automaticamente, porque ele passa por covarde, né? E a gente tem que perseverar do nosso lado. Quer dizer que também é uma estratégia da aliança, né? Trazer eles para dentro da justiça, da lei, da ordem e tal, né? Porque se fugir da ordem, já tem uma retaliação. Diz, fulano não cumpriu a lei, então né? Então de fato evidenciável. Você evidencia o lado que ele está, né? A partir de você ficar do lado correto. E o lado correto é muito mais fácil de reconhecer. A verdade é muito mais fácil de reconhecer do que a mentira. A mentira, para ser reconhecida, ela se vestiu das roupas da verdade. A partir de quê? Com a narrativa. A narrativa lá atrás das próprias escrituras, que os escribas escreviam o que queriam. Eles que eram os letrados, tá certo? E depois veio a imprensa, foi a imprensa, e depois foi o cinema, foi o rádio, foi a televisão e por aí vai. Nós temos hoje toda uma narrativa montada, né? Que é a roupa da verdade através da narrativa vestindo a mentira. Arrancou a roupa dela, acabou. E é o que nós estamos fazendo através do quê? Dos canais, como o nosso, como do Luciano, desnudando esse sistema. Absolutamente está ficando nu. A mentira ficou nua, agora porque a verdade recuperou as suas roupas. O povo está vendo assim com os seus olhos, né? Quem é do bem, quem é do mal. A gente vê claramente, antes estava tudo misturado, agora a gente já vê, não, isso aqui fez errado, é do mal. E outra, a gente sempre fala, quando acontecerem as coisas, não vão ser pequenas, não vão ser paliativos, serão coisas assim visíveis, muito grandes, apoteóticas, como foi falado, né? Vai ser algo assim muito gigante, bíblico, né? Bíblico mesmo, e isso é o que vai dar o start e o despertar de muitos que dormem hoje, que ainda ficam naquela, será? Eu não acredito em nada, né? Tá demorando, aquelas frases que todo mundo fala. Não tá demorando nada, é um trabalho gigante de libertação da Terra no sistema que está aqui desde os Anunnakis, né? Então não é fácil tirar, mas nós somos chamados a participar, cada um de nós sermos ativos, proativos, né? Por isso eu peço que vocês nos acompanhem nos canais, né? Assistam, deixem um comentário aqui embaixo, eu peço que vocês deixem um comentário e a gente vai voltar a falar mais vezes. Então, meu amigo secreto aqui, eu vou, né, agradecendo a tua presença. Estamos juntos aí vou te convidar pra gente fazer novos vídeos quando for possível aí, tá? Vamos fazer. Então, um abraço, então, valeu, tudo de bom aí pra ti, felicidade, né? Então, tu vai dar um alô para as pessoas antes de despedir aí. Gente, vamos pensar 100 anos diante de 1000 é um décimo, né? Se a gente for, aí me ajuda a fazer conta, eu estou cansado já de... não vou fazer, mas pensa em 30 mil anos, né? São 1000 vezes 30, um décimo vezes, sei lá, eu não quero fazer. Então, 100 anos, são 4, 5 gerações, se a gente pensar em 20 anos, não é nada diante das milhares de gerações em que todo esse mal foi implantado na Terra. E todas as pessoas que estão aqui, na verdade, elas foram treinadas para estarem aqui agora. Né? Então, aquele que não reconhece que foi treinado para fazer o que está fazendo, é lamentável, ele perdeu o bonde. Aproveita essa oportunidade, que é a oportunidade máxima do ser humano, é utilizar esse momento da transição planetária para você crescer, senão você fica para trás e vai dizer, por que eu não ouvi fulano, por que não é, né? Então agora é a oportunidade, esse vídeo, peço que você pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos, esse é um vídeo histórico, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, nesse local bonito, enquanto a gente está fazendo com esses coqueiros gigantes, que coisa linda, olha só. Possivelmente aqui vai voltar a ser o Palácio do Governo. Pois é, aqui a gente sabe que o Rio de Janeiro tem uma história, uma energia de governo, aqui foi o início do Brasil e retornará ao Brasil, né? Eu sempre falo também que o Rio de Janeiro vai trazer de alguma maneira o governo nacional de volta, ou para cá, ou para alguma cidade próxima aqui do estado do Rio de Janeiro, que aqui é o coração do Brasil mesmo.
E então, gente, acompanhem e fiquem firmes, mantenham a fé, confiem no plano, tudo vai dar certo, né? Como a gente sabe, Deus está no comando e a luz sempre vence, a luz já venceu, tá? Então é isso aí, gente. Essa história da luz venceu, deixa eu dar só um... Fala aí. A luz venceu, ela venceu há 1000 anos, a gente não sabe, né? Quando Jesus foi ao deserto e ele venceu em 3 batalhas espirituais, ele venceu as trevas. Então a luz venceu ali. Ali o destino do outro lado foi selado, né? E a luz venceu ali. Então essa história da luz venceu, que muitos começaram a falar até sem ter entendimento, é exatamente isso. A luz venceu potencialmente, só que para materializar uma criação, né, Deus levou 7 dias para criar o universo, né, para criar todas as coisas, só que não eram dias nossos, eram dias dele, né? Então a gente tem que saber que a potencialidade da vitória se instala, mas é como se fosse uma coisa que a gente quer carregar um vídeo, por exemplo, na internet, ele leva um tempo para carregar. Sim, então a vitória da luz se instalou e ela está sendo carregada agora. Né? Pois é, verdade. Bom, então tá bom, gente, eu estou concluindo então esse momento. Então agradeço a sua participação, aí fica a gente, tá? Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!